Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. E o tema de hoje no canal vamos falar sobre Onésimo e o sentido da palavra que carrega sobre ele, né? Onésimo, o servo, ou Onésimo, o escravo, né? E vamos ver se esse termo é um termo que se aplica a alguém que realmente trabalhava, né, por trabalho forçado, ou é de fato um termo que se aplicava a alguém que estava ali voltando para algo mais rudimentar, mais antigo, mais pesado, né? Então por isso o termo colocado sobre ele, né? E então, né? Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para que assim o vídeo possa chegar a muitos e o canal também possa crescer, né? Que o canal precisa. E vai ser muito bom também, para que possamos trazer mais estudos, certo? Muito bem, então hoje iremos falar sobre esta grande incógnita, né? Ou pergunta de Onésimo, se ele era um escravo de Filemon, né? Ou Onésimo de fato era um cristão que se apostatou para a escravidão ou velha aliança ali no judaísmo. É isso mesmo que vocês ouviram, porque quase, quando se fala no estudo sobre Onésimo, não se aborda esse lado mais codificado de Paulo, quando ele usa o termo escravo, né, ou servo, né? Pois muitos, ao lerem o único capítulo de Filemon, em sua maioria e na tradição, no meio da cristandade, sempre acredita, né, que Onésimo era um escravo de Filemon. Mas no dia de hoje, eu vou mostrar para vocês, né, que por muito tempo, talvez essa narrativa esteja totalmente equivocada, ou até mesmo equivocada, né, em que o termo escravo ou servo, que se foi aplicado a Onésimo, né, pode estar se referindo à sua apostasia para o judaísmo, né, assim como aconteceu com os Gálatas, voltando para a escravidão ou servidão, se tornando judaizantes, né, como eram chamados esses cristãos, né, que voltavam ali e eram seduzidos para o judaísmo, né? Estava tendo muita influência ali em Gálatas, né? Pois na carta de Filemon, Paulo fala que Onésimo fora um companheiro cristão de Filemon, né? Mas se tornou ali inútil em algum momento para Filemon, trazendo tristeza e muito desgosto, né? E muito prejuízo também, né? Prejudicando em muito, né, a Filemon e a igreja que estava sob seus cuidados. Que Filemon era um cooperador, né? Mas que Onésimo, em algum momento também, ele se arrependeu da sua, então, como nós vamos falando aqui, né, dentro dessa observação, da sua apostasia, né? Fazendo com que Paulo o reenviasse novamente a Filemon. Vamos ler do versículo 15 aqui, né? Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Mas já não como servo, não como servo, antes mais do que a servo, agora como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, né? Então, vocês observaram então que Paulo pede para Filemon, né, não receber mais como escravo, né? Paulo, ele fala para receber ele como irmão, porque Onésimo estava se arrependido, pelo que a gente observar, dessa sua apostasia, né? No qual Paulo utiliza esse termo, né, escravo ou servo, apontando para essa apostasia, né? Mas que ele fosse recebido como um cristão, né? Ou seja, ele foi regenerado em Cristo novamente. Aí quando a gente lê o versículo 17 ao 21, Paulo deixa claro que se algum dano, tanto espiritual ou terreno, Onésimo tivesse causado, né, para Filemon e a igreja, o próprio Paulo
se responsabilizaria para as perdas, né? Para as perdas. O exemplo que a gente vai fazer a leitura, né? Que diz o seguinte, olha lá, ó, versículo 17, né? Ó, assim, pois, me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo, e se te algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Então, observa que podemos ver então que Paulo se prontifica, né, em relação a alguns danos terrenos ou espirituais que a apostasia de Onésio pode ter causado a Filemão e a igreja. E isso nós podemos fazer, confirmar, e que esse termo escravo e servo, né, está interligado com a apostasia para o judaísmo, é através da leitura em Gálatas, capítulo 2, né, versículo, então, vou ler para vocês 3 e 4. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos colocarem e porem em servidão. Então já é um primeiro ponto indicativo. A palavra servidão está associada a escravo também, né? Lá em Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao 31, onde diz, olha, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão ou escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, né, ou escravo, né, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, né? Uma observação aqui é porque isso aqui é referente ao costume judaico, né, de guardar dias, meses, tempos e anos, né, para fazer as festas ali em questão, né? Por isso Paulo está falando sobre isso. Continuando a leitura, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. Eu vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza de carne, e não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um mensageiro de Deus, semelhante a Jesus Cristo. Né? Aí, vou dar continuidade aqui. Aí diz o seguinte, qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que possível fora arrancareis os olhos e mos dareis? Fiz-me acaso o vosso inimigo diante da verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos. Porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo fala um ponto bem interessante aqui, que é o fato de que os Gálatas estavam em tanta apostasia que Jesus Cristo não estava nem sido gerado neles. Eles creram em Jesus, mas eles estavam ali tendo aquele flerte, né, com o judaísmo, né, e não estavam entendendo o que é a nova aliança de fato, né. Então a gente vai dar continuidade, né, agora do versículo 21, que diz, olha, dizei-me vós, o que quereis estar debaixo da lei?
Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessas. E que se entende por alegorias, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, o qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegre-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os das que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como estão, então, aquele que era gerado segundo a carne, perseguiu o que era segundo o Espírito. Assim também é agora. Uma boa observação aqui é que Paulo está se referindo, né, à perseguição dos judeus e o judaísmo contra os irmãos que tinham crido em Cristo. Mesmo, esses irmãos eram, a sua maioria, judeus, né, e também gentios. Então você tinha perseguição, né, contra esses irmãos, né. Então é o que está sendo dito aqui, que aqueles que estavam debaixo de escravidão, ou seja, que eram os que estavam ainda no judaísmo, estavam perseguindo os que estavam livres agora em Cristo, né, para poder estar fazendo parte, né, de uma nova aliança, né. Aí continuando, né, mas que lhe diz as Escrituras: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E o apóstolo Paulo ele conclui aqui dizendo então que quem está debaixo do judaísmo, né, e quem estava se judaizando está debaixo de escravidão e não vai herdar, né, a glorificação com quem está debaixo em Cristo, né, na nova aliança, pelo fato que esses são tidos como escravos. Então, olha que interessante como é que isso liga a Onésimo, né? Porque Onésimo é chamado de escravo. Então, mostrando que o que Paulo está querendo nos dizer ali em Filemon, né, é que Onésimo estava dentro aí dessa apostasia, né. Aí eu vou ler mais ainda em Gálatas capítulo 5, né, do versículo 1 ao 18, né, também diz, ó: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter vós debaixo do jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, né? Vós que, justificados pela lei, da graça tendes caído, né? A graça é Cristo, né? Um ponto observativo aqui. Continuando, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem que vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Aqui, uma observação é Paulo criticando quem estava fazendo isso, né? Que eram os judeus, né? Querendo fermentar o entendimento de Cristo, né? Na nova aliança. Continuando: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Observação aqui que Paulo fala, né? Esses que estão querendo lançar heresia para vocês, fazendo vocês voltar para o judaísmo, né? Eles têm que ser retirados do meio seus, né? Continuando: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Outra observação aqui que Paulo está se referindo a essa carne aqui em relação aos judeus, tá? Porque a qual Paulo está se dizendo, tá? Então entenda essa lógica, né? Da ocasião à carne. A carne, ou seja, os judeus trazendo para o lado da materialidade do judaísmo, né? Falando que eles tinham que
se circuncidar e muitas outras coisas, né? Continuando, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, um breve comentário aqui é que Paulo está dizendo, então, que essa carne que combate contra o espírito, Paulo está nos mostrando como se fosse a velha aliança, que representa a carne, o espírito, a nova aliança, né? Então, Agar está perseguindo Sara, né? A carne combate contra o espírito. Então, essa carne representa Agar e o espírito representa Sara, né? E essa carne que também representa os judeus que estavam perseguindo os cristãos que estavam em Cristo, né? E tendo a sua liberdade na nova aliança, né? Então, é por isso que é difícil entender livros como Gálatas, porque se você não tiver o entendimento de nova e velha aliança e o contexto a qual a carta está sendo aplicada, você vai interpretar diferente e você não vai entender. E Gálatas é muito importante para você entender o livro de Filemão, porque agora Filemão passa a fazer todo o sentido, né? Então, diante disso, né, a gente percebe que Paulo não apoiava a escravidão humana de trabalho, né? Ao chamar Onésimo de escravo, ou pedir Filemão para recebê-lo novamente, né? Mas Paulo chamava Onésimo, né, dessa forma por causa da apostasia, né, que ele tera em algum momento, né? Mas que agora ele estava arrependido, né? E o próprio Paulo reconheceu isso, né? Que durante essa apostasia de Onésimo, né, para o judaísmo, isso ocasionou grandes perdas aí ao ministério de Filemão, né, que era cooperador, e por certo também a gente passa a entender através da leitura de Gálatas, então, é que Onésimo era um companheiro, muito provável ali um cooperador adjunto com Filemão, né? Então Paulo reconheceu que a apostasia de Onésimo fora semelhante ao que aconteceu aos Gálatas, né? Ou vice-versa, né? Em questão, que foram seduzidos pela mesma apostasia de Onésimo, né? Então, ou seja, você percebe então que Paulo, através da leitura de Gálatas e de Filemão, você percebe esse alinhamento, né, de apostasia que estava acontecendo ali, né? Então, ou seja, que aconteceu com os Gálatas, né? Por exemplo, eu não consigo afirmar 100% com certeza, né, se Onésimo se apostatou, né, na mesma época dos Gálatas, ou até mesmo, né, se Onésimo foi um dos ali que se apostatou na mesma época, ou foi um dos insurgentes ali, né, se apostatando, é questão do tipo, né, participando daquela apostasia, ou se ele se apostatou depois, ou se ele se apostatou primeiro, né? Mas eu consigo afirmar com certeza, né, que a mesma apostasia que atingiu os Gálatas também atingiu, né, e esteve sobre Onésimo. Isso eu afirmo com certeza, né? Por causa do termo escravo e servo ser associado a esse termo a qual Paulo fala, né, que é estar debaixo de velha aliança, voltar para o judaísmo, aliança da carne, né? Então se apostatar de Cristo, né? Então isso trouxe bastante prejuízo então para a igreja, onde Filemão era cooperador, né? Mas que Onésimo, ao se arrepender, né, dessa apostasia, né, do judaísmo a qual ele tinha ido, né? Então Onésimo foi perdoado pelo próprio Paulo entender que Cristo havia sido gerado nele, né? Agora sim de fato, né? Porque até então não tinha sido gerado, mas agora tinha sido gerado nele. Então Onésimo foi regenerado, né, por Cristo, ao ponto do próprio Paulo agora, né, o enviar novamente para ser companheiro de Filemão no ministério, né? E o próprio Paulo, pessoalmente, ali marcou de ir lá, né, visitar Filemão e a igreja para maiores explicações, né, para que a igreja ali estivesse também entendesse isso, né? Isso está descrito em Filemão, né, no versículo 22, né, a qual, então, o apóstolo Paulo, ele fala ali, que ele diz o seguinte, né, e juntamente
prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Né? Sauda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Isso está em Filemão 1, versículo 22, né? Mostrando então que Paulo se predispõe, né, a explicar para a igreja sobre, né, e Filemão, o porquê de reconduzir Onésimo ali a estar junto novamente em cooperação com Filemão, né? Agora, então, deixo com vocês, inscritos e inscritos no canal, né, essa observação, se vocês vão entender ou não, né? Mas é muito bom que vocês passem agora a entender essa observação, porque ela vai dizer muito bem para vocês qual é o sentido real mesmo a qual a carta de Gálatas nos mostrou e a qual linka com Filemão, e por que então o termo servo, que é o mesmo que escravo, se aplicou a Onésimo. Ou seja, deixo aqui para vocês, diante da observação que o canal Momento Cristão faz, é que de fato Onésimo, né, não era um escravo, né, por meio para trabalhos forçados. De maneira nenhuma Paulo seria condizente com isso, né? Mas na verdade o termo escravo e servo a qual Paulo se referia a Onésimo é de fato que Onésimo se tornara o apóstata perdoado. Então, né, Onésimo, que era um apóstata, foi perdoado, porque a apostasia ela tem perdão. O que não tem perdão é a blasfêmia. Então, por certo, Onésimo não blasfemou, mas se apostatou, né? Em algum momento, voltando para a velha aliança, para o judaísmo, para a carne, para Agar, mas em que em um breve momento Cristo foi gerado nele, aí de fato ele compreendeu, né? E todo o prejuízo que ele causou para Filemão e a igreja ali, Paulo se predispôs a recompensar, né? E Paulo falou para Filemão que Onésimo estava de volta, né? Para a nova aliança, para Sara, para Jerusalém celestial, para Cristo, para que pudesse então ser companheiro novamente, porque agora Onésimo, o apóstata, fora perdoado. Então, se o conhecimento e o estudo parece de difícil compreensão para você, assista esse vídeo novamente, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para que o canal possa crescer. Que Deus os abençoe a todos. Paz de Cristo Jesus.